mensagem. E nós queremos falar um pouquinho sobre servir ao Senhor, porque servir ao Senhor é uma questão de atitude. Ontem, enquanto nós estávamos aqui no culto à noite, eu estava olhando o cartaz e a palavra atitude me chamou a atenção. E eu fiquei pensando, será que elas têm noção, consciência do que significa um ministério de dança chamado atitude? Porque às vezes nós usamos alguns nomes, né? Porque achamos bonito, porque achamos interessante, porque ouvimos falar, mas esse nome diz muito. E para isso, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, um texto muito conhecido, 6, do versículo 1 ao 8. Profeta Isaías, capítulo de número 6, do 1 ao 8. Promoção que os irmãos foram encontrando, coloquem de pé e reverência à palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Palavra do Senhor. Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, porque sentimos a tua presença neste lugar. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu és e por tudo que tu fazes nas nossas vidas. Agora, Senhor, que numa atitude de fé possamos, Senhor, ouvir a tua palavra e confiar no teu poder e no teu agir sobre as nossas vidas, para que saiamos daqui transformados pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar, mas eu tenho uma noção do que significa a atitude. E creio que cada um de vocês sabe ou tem uma ideia do que significa essa palavra atitude. O que isso quer dizer? Mas eu sempre gosto de consultar o dicionário para me certificar se o que eu penso e o que eu entendo está de acordo com aquilo que diz a história da palavra. E
qual quer a qualquer estímulo ou situação, postura, a forma como se coloca diante da vida. Mas aí, continuei pesquisando e achei uma definição da filosofia, porque também é uma área que eu gosto muito. A filosofia é a arte do pensar, do entender o que significa as coisas. E ela vai dizer assim, filosoficamente, é ter pensamento crítico e não se basear no senso comum, que muitas vezes pode levar ao engano. Atitude é ter senso crítico e não se basear no pensamento comum. E aí eu quero me reportar ao texto de Isaías. Esse texto de Isaías começa dizendo que no ano da morte do rei Uzias, estava Isaías no templo do Senhor. O rei Uzias era um rei que foi bom para o seu povo, que conduziu o seu povo e colocou o seu povo em um lugar de destaque. Conduziu o povo de Israel de tal forma que enriqueceu o seu povo nesse momento, que o seu exército era considerado um exército poderoso, porque ele era um engenheiro muito sábio e todas as armas que ele forjou nessa época eram extremamente eficazes. O rei Uzias era um bom rei. Mas Isaías, neste momento, está no templo, porque Uzias, o bom rei, está morto. E assume o reinado um outro rei, Acaz, que já não era um homem bom, mas um homem mau, que foi idólatra, fez ídolos, se juntou com o povo da Síria, que matou os seus próprios filhos em holocausto, oferecendo a outros deuses. E nós sabemos que quando o povo é governado por homem que não teme ao Senhor, o povo sofre, o povo geme, o povo chora. Mas o profeta, ele tem uma atitude e ele está no melhor lugar que ele poderia estar, que é na casa de Deus, buscando a presença de Deus. O rei, o tempo de bênção, o tempo de bonança acabou, mas ele busca a presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que traz segurança, que traz paz, que traz calma às nossas vidas. E a primeira atitude que ele teve foi a atitude de adorar ao Senhor, independente da situação social, política e econômica que o seu país, que o seu povo, que a sua nação está enfrentando. Ele está no templo adorando ao Senhor. Quantas vezes nos falta a atitude de um verdadeiro adorador ao longo da nossa caminhada? Quantas vezes, quando o infortúnio, o medo, a incerteza bate à nossa porta, nós nos desesperamos e não temos uma atitude daquele que é homem, daquele que é uma mulher que serve ao Senhor em espírito e verdade, que é experimentado na fé e que conhece a grandeza e o poder de Deus. Quantas vezes a nossa atitude não é ter um pensamento crítico a respeito de tudo aquilo que estamos vivenciando, mas é seguir a massa que diz: não vai dar certo, não tem mais jeito, não tem solução, desiste. Mas Isaías estava no templo, e templo é lugar da manifestação da presença de Deus. Amados, quando as coisas ficarem difíceis e complicadas, não se deixe levar pelo desespero, mas busque a presença do Senhor. Se curve diante do Senhor, adore ao Deus Todo-Poderoso. Essa semana nós estávamos
estávamos no ministerial e o bispo estava pregando e ele estava falando que um dos grandes problemas cristãos é a murmuração. Nós murmuramos. Parece que não está do jeito que nós programamos, do jeito que nós organizamos. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Murmurar, reclamar, questionar. E nos esquecemos de que Deus está vendo, que Deus sabe e que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E quantas vezes você, depois que passa a situação, você para e olha, eu nem precisava ter falado nada, né? Podia ter deixado Deus cuidar, que as coisas iriam se encaminhar, que as coisas iriam acontecer, que Deus iria providenciar, mas você se desgasta, você se cansa, às vezes você fica mal com o seu irmão, com os seus familiares. Por quê? Porque você murmurou, porque você não adorou ao Senhor. Porque o cristão, a atitude dele diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer limitação, diante de qualquer problema, é adorar ao Senhor. Porque quando nós adoramos o Senhor move nas nossas vidas. Porque nós estamos dizendo para o Senhor, quando estamos adorando em meio às lutas e dificuldades, que não importa o que esteja acontecendo, nós continuamos confiando e crendo no poder de Deus. Esse grupo hoje está completando 2 anos. Quantos será que começaram nesse ministério, participando desse ministério? 5 e depois foi para 9. Com certeza muita murmuração. Por que fulano saiu? Por que não ficou? E por que chegou atrasado? E por que fez isso? Por que não está desse jeito? E por que não está daquele outro? Não é assim que nós fazemos. Ontem eu estava conversando com alguns colegas que estavam chateados. Aí eu falei para eles, olha, eu não estou, sabe por quê? Porque eu decidi, junto com a igreja, que o trabalho de hoje que fizemos, faríamos para a honra e glória do Senhor. A igreja murmurou? Não. Tudo que aconteceu, a igreja estava feliz. A igreja estava satisfeita. Porque a igreja decidiu que o nosso objetivo seria adorar e exaltar o nome do Senhor. O nosso objetivo seria comunicar a graça e o poder do Senhor às pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Esse era o nosso desejo. Se viessem, estaríamos alegres e felizes, mas se não, não deixaríamos de estar felizes, porque Deus estava aqui conosco e operou durante todo o dia, meus irmãos. Quando nós começamos o trabalho, não tinha água. Só tínhamos uma caixa d'água. A única coisa que eu fiz foi virar para a caixa d'água. A pessoa, Senhor, multiplica essa água, porque não tem outra. Muita gente, muito calor, é banho, é banheiro. As meninas vão cozinhar, elas precisam de água. Nós compramos 5 galões. Só usamos um. Sabe por quê? Porque nós não murmuramos, mas confiamos no poder de Deus. Sabe como foi o nosso dia? Tranquilo e abençoado. Até hoje eu sei que não houve estresse, não houve problemas. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo era adorar ao Senhor. A primeira atitude é adorar ao Senhor. Porque quando nós adoramos, o que aconteceu? O que diz o texto? Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías viu a glória do Senhor.
quando nós adoramos o Senhor, deixamos de enxergar as nossas limitações, deixamos de enxergar os nossos problemas e passamos a contemplar a grandeza do nosso Senhor. A segunda atitude de Isaías é que ele, assim como nós, quando nos deparamos com a presença majestosa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos quem nós somos verdadeiramente. Isaías ficou assustado, apavorado, porque os seus olhos viram o Rei, os seus olhos contemplaram o Senhor dos exércitos. Ele viu o Senhor, um homem pecador, contemplou a glória, a manifestação da graça e da presença de Deus. E a primeira coisa que ele faz é exclamar: ai de mim! Ele reconheceu quem ele era. Ele entendeu como ele estava. E quantas vezes nós não temos essa atitude de estarmos na presença do Senhor e de não entendermos quem somos? E para que somos chamados? Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor e achamos que estamos na presença de uma outra pessoa qualquer? Mas o profeta, ele disse: ai de mim, porque ele estava na presença de mim. Amados, nós estamos aqui na presença do Senhor. E na presença do Senhor deve haver mudança de pensamento, mudança de vida. Deve haver arrependimento, conscientização de que somos miseráveis sem a graça e sem o poder do Senhor Jesus Cristo, que não fazemos nada se não for a mão bondosa de Deus sobre as nossas vidas. Não faço nada. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Ou pelo menos penso que sei quem eu sou. No que eu penso a meu respeito, eu sei que não é suficiente para fazer o que eu faço se não for a mão do Senhor sobre mim. Mas muitas vezes nós achamos que somos os tais. Achamos que não temos pecado. Achamos que não temos do que nos arrepender. Que não temos o que consertar. Não temos o que mudar nas nossas vidas. Porque afinal de contas já estamos entrando por essas portas há 5, há 10, há 15, há 20, quem sabe dias, meses, anos. Estamos acostumados a entrar e a sair e não mais sentir a manifestação sobrenatural de Deus. E eu não posso achar isso normal. Entrar e não sentir a presença de Deus. Porque é a presença de Deus na minha vida que corrige os meus passos e os meus caminhos. É a presença de Deus na minha vida que nos faz andar em segurança. É a presença de Deus nas nossas vidas que nos sustenta. E a atitude de Isaías é reconhecer que ele é homem pecador, que habita no meio de um povo que também é pecador. Como diziam as nossas avós, né? Boca suja, que fala daquilo que o coração está cheio. E nós precisamos nos arrepender, porque a nossa boca, assim
o nosso coração e o nosso pensamento pertencem ao Senhor. No versículo 8, é a atitude daquele que morri. Porque não é isso que diz a palavra do Senhor? Quem contempla o rosto do Senhor morre. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o velho homem morre. Para que viva, não mais eu, mas Cristo viva. E é isso que acontece com o profeta Isaías. Porque logo após ele ser purificado da sua iniquidade, ser purificado do seu pecado, logo após ele entender quem ele é e aonde ele está, ele ouve uma voz que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Todos os dias o Senhor está nos perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós a fazer a obra do Senhor? Mas nós muitas vezes, Senhor, não vou. Por quê? Eu tenho muitos motivos para não ir. Temos sempre muitos motivos para ficar. Já pararam para prestar atenção nisso? Que os motivos para ficar são sempre maiores quando os motivos para irmos deveriam nos mover, porque vamos anunciar a palavra do Senhor. Vamos viver segundo o entendimento daquilo que Deus tem ministrado em nossos corações. Eu confesso aos irmãos que a minha chegada aqui foi, para mim, não sei como é que vocês entenderam, vivenciaram isso, mas a minha chegada aqui foi um pouco conturbada para mim. Porque eu estava vindo de uma experiência, de uma continuidade de caminhada, e que ela mudou no último ano. Eu sempre falo que quando a gente é obediente ao Senhor, quando busca o Senhor, Ele revela as coisas antecipadamente para nós. E no aniversário da igreja, no último ano que eu estive lá, o Senhor falou para mim, naquele aniversário, que eu não ficaria mais na igreja. Então, ali eu chorei naquele dia. Chorei. Aí o pessoal pensando lá, chorando por causa da mensagem, eu já estava me despedindo da igreja. Já estava lá chorando, porque o Senhor já tinha dito que o meu tempo ali já teve uma ano que vem, que não está mais aqui. Isso acho que foi em junho. Foi junho o aniversário da igreja. E continuei trabalhando, e fomos trabalhando, até que no final do ano o ST realmente me procurou no concílio, que acho que aconteceu em novembro, e falou: Termar, você não fica mais lá. Ó, tem aquela relação de igreja, você pode escolher para onde você quer ir. Mas uma coisa eu te digo, lá você não fica. E não teme o medo. Eu voltei para o senhor, já tinha dito que eu não ia ficar. Eu falei: não, mas eu não vou escolher não. Faça como o senhor achar melhor. E vim para cá. Mas a igreja onde eu estava, ela estava atravessando um momento difícil. E eu não tive tempo para me preparar para chegar aqui. Porque eu sempre gosto de me preparar para onde eu vou. Porque esse é um processo que a gente já começa a orar antes. Senhor, eu quero amar aquela igreja onde eu vou chegar. Eu quero ter sonhos, eu quero ter projetos, eu quero ter visão. Eu quero saber o que eu vou fazer ali, Senhor.
das quatro paredes. É tempo de obedecermos à voz do Senhor, de respondermos à voz do Senhor. A quem enviarei? O Senhor enviará a cada um de nós, porque é tempo dessa igreja multiplicar, é tempo dessa igreja crescer, é tempo dessa igreja girar. Nós estamos há quanto tempo como igreja? Quantos anos nós já temos? Vamos para o 36º ano, é isso? 37º. Quantos filhos geramos? Quantos pontos missionários foram abertos? Quantas congregações foram criadas? Quantas dessas congregações se tornaram igreja? Mas nós temos vivido uma história de altos e baixos. E eu sei que o nosso Deus não quer isso para nós. Amém? Amém. Você vai me dizer que somos poucos? Deus é maioria. Vai dizer que já estamos cansados? O Senhor renova as nossas forças. Vai dizer que financeiramente é inviável? Mas o Senhor é o Deus da provisão. O recurso está nas mãos. E como diz o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que a igreja do Senhor tudo pode, porque é o Senhor que fortalece. O grupo 5, 9 eram 2, cooptaram Maria do lado, virou 3. Mas elas tiveram uma atitude: não desistir. Não desistiram, meus irmãos. E nós não podemos desistir. Mas não desistir não é tudo. Porque precisamos adorar o Senhor, reconhecer quem somos e as nossas falhas, e cumprir o mandamento do Senhor, para que muitas vidas sejam alcançadas. Deus tem usado vocês. Eu sei que Deus tem usado vocês, mas eu quero que vocês saibam. Deus tem usado a igreja que tem abençoado a vida de muitas pessoas? Tem. Mas eu quero que vocês saibam que tudo que Deus tem feito, tudo que nós temos visto aqui é pouco. Muito pouco. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele quer e pode fazer muito e muito e muito mais. Mas eu, você, nós temos que querer. A quem enviarei? E muitas vezes eu digo, eu não posso, porque eu sofro disso, eu sofro daquilo outro. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro. Porque eu também já fiz isso com o Senhor. Quando o Senhor me chamou para o ministério pastoral, eu fiquei feliz na vida, porque eu ouvi a voz do Senhor como o profeta Isaías. Eu contemplei a manifestação da glória do Senhor. O Senhor escolheu a mim. E aí eu cheguei em casa, contei para minha pastora que estava lá. Ela não falou nada. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, ó, esse ano não vou não, porque eu vou organizar a minha vida. A minha filha estuda, é pequena, pagar a faculdade é caro, tem que organizar uma série de coisas. Ó, eu estou anos sem estudar, mais de 20 anos, eu não pego um livro, não sei o que é biologia, química, física, matemática. Preciso de um tempo. Na segunda-feira, estou dormindo por volta de 10 horas da manhã, porque o
exaustivo foi aquele que nós fomos para São Paulo, que o ônibus quase caiu na Serra das Araras. Então, quando eu dormi, a pastora liga para mim 10 horas da manhã no Temar, levanta e vai fazer a tua inscrição que termina amanhã. Aí eu comecei a gaguejar, como? Não tinha dinheiro nem para pagar a inscrição, porque já era final de mês, e final de mês, quanto mês você está ali com dinheirinho contado. A pessoa que vivia dura, pedindo dinheiro a todo mundo, foi ela que me deu o dinheiro para fazer a inscrição. E é isso aí. Eu fiz a inscrição e falei assim, Senhor, se isso não é coisa da minha cabeça, eu vou passar. E não vou estudar. Porque uma semana está mais fácil eu me complicar do que eu entender alguma coisa. Amados, eu fui a segunda colocada no investimento. Sabe por quê? O Senhor não tem pressa, mas nós muitas vezes colocamos os nossos senhores, os nossos porquês. Eu deixei a minha filha com 10 anos. Eu saía de casa 4 horas da tarde porque eu estudava à noite. Eu deixava a minha filha de 10 anos trancada dentro de casa, esperando o pai chegar à noite, e passava o tempo todo na faculdade pedindo ao Senhor para guardar a minha filha, para que nada acontecesse, porque ela estava sozinha, eu não tinha vizinho, eu não tinha ninguém. Não tinha como deixar a minha filha com alguém para tomar conta dela. E o meu único socorro era crer que o Deus que me chamou iria sustentar e providenciar todas as coisas. E Deus fez proezas na minha vida. Deus faz proezas nas nossas vidas. Mas sabe o que é preciso? Nós respondemos ao chamado. E Isaías fez isso. Eis-me aqui, envia-me. Que nessa noite, como o ministério teve a atitude de dizer, Senhor, eis-me aqui, já fomos 5, já fomos 9, hoje somos 2. Mas não desistir. Mas isso não é problema, porque nós precisamos continuar dizendo, Senhor, eis-me aqui para que tu faça muito e muito mais, porque eu quero ver a manifestação da tua glória e do teu poder. O Senhor